Olá, oitavo ano. Hoje nós iremos iniciar o segundo bimestre, isso mesmo, começaremos já o segundo bimestre. Em ciência nós iremos estudar nessa aula os modelos cosmológicos. Então, que modelos? O que são esses modelos cosmológicos? De onde veio essa necessidade de criar, de inventar algumas leis e teorias a respeito do universo? Nós estudamos o universo lá no sexto ano, estão lembrados? Nós conhecemos algumas teorias sobre o surgimento do universo, algumas teorias sobre o surgimento da vida, por exemplo. Nós conhecemos os movimentos que o planeta Terra faz, as estações de um ano e tudo mais um pouco. Nós iremos também rever novamente todos esses com um pouquinho mais de detalhes, vamos dizer assim. Então, por que é importante estudar o universo? Então, estudar o universo, a observação do céu, ele sempre foi importante para a humanidade. Então, foi através dessa observação, por exemplo, que as pessoas sabiam o que colher, quando colher, o que plantar também, por exemplo, em determinada estação do ano. Poderiam ser orientados, os navegantes, por exemplo, se orientavam através das estrelas. As mudanças, as fases da Lua, o que é que interferem, por exemplo, na terra, no plantio. A partir disso, dessa observação, se vê a necessidade de explicar o porquê em determinado tempo eu posso plantar X, mas não posso plantar Y. Porque em determinado tempo eu colho X e não colho Y. Então foi tentando explicar esses motivos, tentando explicar essas questões, esses fenômenos que criaram os vários modelos, até o modelo aceito que nós iremos conhecer a partir desse momento. Então, esses modelos cosmológicos, vocês vão me acompanhar aí na página 3. Acompanhe aí. O que é um modelo cosmológico? A construção de modelos para explicar o movimento e as forças existentes no universo foi motivada pela própria curiosidade do ser humano e orientada por questões religiosas e culturais. Isso mesmo. Existiam alguns rituais religiosos, eles cultuavam o sol, a chuva e tudo mais, alguns fenômenos, mas eles não sabiam explicar o porquê acontece. Então, essa necessidade, essa curiosidade fez com que eles criassem esses modelos. Continuando, esses modelos são denominados modelos cosmológicos. Em geral, foram criados com a intenção de compreender a estrutura do universo, a sua origem e a sua evolução. Então, vamos lá conhecer o primeiro modelo cosmológico, é o modelo de Ptolomeu ou geocentrismo. Estão lembrados do geocentrismo? Nós vimos também lá no sexto ano. O geocentrismo, ele defendia o quê? Esse modelo cosmológico, geocêntrico, que foi defendido por Ptolomeu, ele dizia o seguinte, que o universo, nós tínhamos o planeta Terra como centro, então era o centro do universo, do sistema solar, que nós conhecemos hoje, e todos os astros, o Sol, os outros planetas, inclusive a Lua, circulavam em torno da Terra. Então, a Terra era o centro, todos os astros circulavam em torno do planeta Terra. Então, as grandes navegações no final do século XIV ainda se baseavam no modelo Ptolomeu, que permaneceu aceito por quase 1.300 anos. Então, durante 1.300 anos, ninguém contestava, ninguém era contra, todo mundo aceitou, pronto. Então, aquela era a verdade absoluta. Mas nós sabemos que a ciência, ela não tem a verdade absoluta, a ciência, ela muda. À medida em que técnicas vão se aperfeiçoando, novos testes, novos experimentos, novas teorias vão surgindo, novas leis vão sendo criadas. Então, a partir da observação e a partir de experimento. A ciência, ela nunca vai assim de fenômenos. A ciência, ela não parte do conhecimento empírico. Apesar de que do conhecimento empírico, que é a curiosidade, a observação,
ela é um fator importante para que se possa investigar, experimentar e comprovar aquele fato. Então foi o que aconteceu. Durante muito tempo, vocês viram que esse modelo geocêntrico, ele ficou até 1300 anos sem que ninguém pudesse dizer se era errado ou nada. Mas só que isso, os anos foram se passando, e só lá no século XV se houve a necessidade de investigar mais. Alguém pensou, alguma coisa está errada nesse modelo. Algo está errado, então se houve essa necessidade de pesquisar, de investigar melhor e tentar explicar com veracidade outras teorias. Algo que pudesse comprovar. Então, eu só podia dizer que ele estava errado se eu pudesse comprovar que ele está errado. Então, foi quando, mais tarde, Nicolau Copérnico, em 1543, ainda em seu leito de morte, ele publicou sua principal obra, denominada Sobre a Revolução dos Corpos Celestes, na qual propôs o modelo heliocêntrico. Então, Copérnico, ele propôs o modelo heliocêntrico, ainda já lá no seu leito de morte. E ele dizia o seguinte, que aquele modelo anterior, ele não estava correto, não era a Terra o centro do universo, e sim o Sol. O Sol era o centro do universo, todos os astros circulavam em torno do Sol. Isso mesmo. Então, todos os astros circulavam em torno do Sol. E esse movimento que os astros faziam era de movimento circular. Era um movimento circular. Então, só depois, essa obra ela teve grande impacto sobre a sociedade, né? Todo mundo achou um espanto. Nossa, também desde 1300 anos acreditando que a Terra era o centro e de repente alguém veio dizer que o Sol era o centro e não a Terra. Então todo mundo, claro que não foi aceito de imediato. Alguém teria que provar, teria que dizer o porquê. Então, o porquê acredita que o Sol era o centro e não a Terra. Então, entretanto, atualmente sabemos que o modelo heliocêntrico descreve melhor o movimento dos astros. Mas essa conclusão foi resultado de anos e anos de observação. Então, hoje a gente sabe que o Sol é o centro. Só que para que fosse aceito, que hoje seja o modelo atual que nós conhecemos, isso se passaram muitos anos de observação para que pudesse afirmar. Aí nós temos aí na página 5 que outras pessoas puderam levar esse modelo heliocêntrico, eles acreditavam que era correto, que era o certo, então realizaram novas observações com novas metodologias, novos métodos, técnicas, para que pudesse comprovar que realmente o heliocêntrico é o correto e não o geocêntrico. Aí nós temos aí na página 5, Giordano Bruno, ele compartilhou essa ideia, ele defendeu que o universo não tinha limites e que a Terra não seria o seu centro, mas o Sol. Em razão dessa e de outras de suas opiniões e do modo de expô-las, foi considerado herege pela Igreja. Você sabe o que é herege, né? Herege, as pessoas, como eles eram contra o modelo atual que se acreditava, então a Igreja dizia que ele não acreditava em Deus, era um anticristo. Ele era um anticristo. Então, uma pessoa que não acreditava em Deus veio para o planeta Terra causar o caos, dizer que aquele modelo estava errado e que o heliocêntrico estava correto. Então, para vocês terem uma ideia de que como não foi aceito assim de imediato, né? Tiveram um pouquinho de trabalho. E a Igreja, ela como já tinha algo, né, imposto que estava certo, ele julgou o Giordano Bruno como herege, uma pessoa que não acreditava em Deus, porque ele era contra aquele modelo da atualidade. Galileu estava certo, ele julgou o Giordano Bruno como herege, uma pessoa que não acreditava em Deus, porque ele era contra aquele modelo da atualidade. Galileu Galilei também acreditava muito nesse modelo. Ele aperfeiçoou a luneta e o microscópio e pôde observar o céu com mais precisão.
Então, observando o céu mais perto, ele pôde, vamos dizer, um pouco provar que esse modelo ele estava correto. Aí nós temos aí, ele defendeu com convicção as ideias de Copérnico de que a Terra se move em torno do Sol. Por esse motivo, foi ameaçado também pela Santa Inquisição a pena de morte. Após negar suas convicções publicamente e diante da Igreja, permaneceu pelo restante da vida em prisão domiciliar, onde continuou a escrever seus textos. A Igreja acreditava no geocêntrico, uma vez que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, já que o homem vive no planeta Terra, a Terra seria o centro do universo. Por esse motivo, qualquer que seja que fosse contra essa doutrina, eram considerados hereges. Por fim, nós temos ainda o modelo híbrido, defendido pelo astrônomo dinamarquês Tycho. Tycho ele buscou compreender o movimento dos planetas e estruturou a elaboração de um modelo cosmológico. Esse modelo híbrido é um modelo misto, né? Em que o Sol é o centro, ele era a favor disso, mas ele acreditava que o Sol era o centro, os astros eles circulavam ao redor do Sol e o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Então, bem complicado, né? Ele acreditava nisso, que o Sol estava lá no centro parado e que os outros astros, os outros planetas circulavam em torno do Sol, o Sol e a Lua circulavam em torno da Terra. Bom, bem complicado entender isso, mas vocês vão observando essa imagem, vão lá da página 5 e aqui e vocês estão vendo também, como mais ou menos ele acreditava. Aí vocês vejam aí o Sol, os planetas estão circulando ao seu redor e o Sol e a Lua circulam em torno da Terra. Bom, esse é mais um modelo, que é um modelo híbrido, também defendido por outra pessoa. Mas hoje, a atualidade, o modelo aceito é o modelo heliocêntrico de Copérnico, onde o Sol é o centro e todos os astros, inclusive o planeta Terra, gira em torno do Sol. Então, para encerrarmos, nós iremos na página 6 responder as questões 1, 4, 5 e 6. Então, observem aí. Questão 1. Como você diria que surgiram as primeiras ideias sobre o universo? Como você diria que surgiram as primeiras ideias sobre o universo? Então, como nós vimos, as primeiras ideias sobre o universo surgiram através de observações dos movimentos aparentes dos astros celestes. Então, vocês vão escrever aí. Surgiram através de observações dos movimentos aparentes dos astros celestes, em geral, ligados a explicações mitológicas que associavam os astros do céu e as figuras divinas. Vocês podem dar pausa e escrevendo aí a resposta. Então, vamos lá, questão 4. A ciência não é produzida alheia às questões de cada sociedade e época. Um exemplo foi a predominância do modelo ptolomaico durante a Idade Média, bem como as críticas e oposições às outras propostas. Porque as religiões cristãs, por exemplo, defendiam o modelo geocêntrico de Ptolomeu. E aí? Por quê? Então vocês vão responder. Vamos lá? Esse modelo era defendido sobre o ponto de vista dominante da época, o teológico, com base no argumento de que Deus criou o homem como sua imagem e semelhança para governar o universo. O ser humano, assim como a Terra, seria o próprio centro do universo. Então foi um modelo criado assim cristão, onde o planeta Terra ele era o centro do universo, né? Então tudo girava em torno do universo. No universo tudo girava em torno do planeta Terra. Então vocês respondem aí na questão 4. Qualquer coisa, dúvida, vocês vão colocar pausa aí no vídeo e vão escrevendo, ok? Questão 5. Lê as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro, F para falso. Letra A.
Na antiguidade, o modelo típico era o da Terra em repouso no centro do universo. Verdadeiro. A Terra era o centro, ficava lá parado e tudo girava em torno dele. Na letra B, o modelo cosmológico de Ptolomeu deixou de ser utilizado por atrapalhar as navegações. Ele deixou de ser utilizado porque atrapalhava as navegações. Falso. C. Tycho aceitava o modelo heliocêntrico? Não. Ele aceitava? Não, ele não aceitava. Por isso que ele criou um novo modelo, que foi o modelo híbrido. Letra D. Então, a letra C é F. Letra D. Galileu Galilei foi o importante defensor das ideias de Ptolomeu. Então, seria verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Galileu Galilei, vocês foram observar lá, ele defendia o modelo de Copérnico, o heliocêntrico. A questão 6 temos assim: pesquise por que foram usados os nomes geocêntrico e heliocêntrico para designar os modelos cosmológicos. Então, vocês vão copiar aí. Geo significa terra e hélio significa sol. Por isso, geocêntrico, terra. Né? Geo vem de terra, o centro do universo. E hélio significa sol. Então, sol, o centro do universo. Então, para que vocês, essa atividade para vocês registrar e me entregar. Vocês vão me entregar no privado, ainda hoje, ok? É a questão 2 da página 6, onde tem: pode parecer óbvio para os nossos dias dizer que a Terra se move ao redor do Sol. No entanto, por muitos séculos se acreditou que a Terra estivesse parada no centro do universo. Então, a questão 2 da página 6, vocês vão ler atentamente, vão realizar uma pequena pesquisa, vão responder no caderno de vocês, vão registrar e me entregar. Então, essa questão, essa atividade da página 2, ela vai ser a frequência de vocês. Quem me entregar, que eu só vou aceitar hoje, ok? Só vou aceitar até hoje, só hoje. Hoje, vocês vão me entregar. Quem me entregar vai ter a frequência lá na frequência de vocês. Vou colocar a presença de vocês, ok? E vocês vão responder no caderno de atividade as páginas. Então, lá no caderno de atividade, vocês vão responder as páginas 5 e 6. Apenas a página 5 e 6. Essas atividades do caderno de atividade, vocês não precisam registrar e me entregar, não. Nós iremos fazer essas correções no próximo vídeo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.